Você que assiste a TV comunitária, acompanha todos os programas, estamos aqui mais uma vez, sexta-feira, 11 horas da noite, com mais uma edição do programa Ponta Esquerda. E hoje temos aqui o Bernard, tricolor, temos o Sérgio, membro do Conselho de Benemérito Vasco da Gama, que caiu aqui, mas ele volta já já, e eu aqui, que estamos conduzindo o programa aí mais uma vez pelo ano 2020. Aí o Sérgio voltou, e semana passada, né, nós comentamos sobre as pressões que estão sendo realizadas para a volta do futebol, e durante essa semana tivemos 1000 notícias. A principal delas aqui no estado do Rio de Janeiro foi a Federação de Futebol, que soltou um documento assinado por Vasco e Flamengo, falando sobre a necessidade da retomada das atividades do futebol aqui no estado. Óbvio, isso está gerando repercussão, vamos debater isso hoje. Para você, vascaíno, nós, na sexta-feira da semana passada, avisamos, tem novidade na entrada da semana, apareceu a novidade, vamos discutir aqui, novidade no jogo eleitoral do Vasco. E, óbvio, também temos aqui, o Bernard vai trazer a novidade fresquinha também, do documento que foi publicado pelo Torcedores pela Democracia, que também estava abordando a questão das pressões que estão sendo exercidas para que o futebol retome as suas atividades. Você assiste pela TV comunitária, canal 6 da NET, você pode assistir pela internet, www.tvcomunitaria.rio, baixa o aplicativo no celular, você assiste pelo seu celular, e quando você não puder assistir nesse momento, você pode depois ir lá no YouTube, canal, programa Ponta Esquerda, você está lá todos os programas armazenados, guardadinhos, você pode ver desde o primeiro programa até o programa de hoje. Então, gente, óbvio que nós vamos começar pelo assunto da semana, embora a notícia ela tenha se tornado oficial ontem e hoje, mas, óbvio, isso já vem amadurecendo ao longo das semanas, a gente já vem acompanhando aqui no Ponto Esquerda. Federação do Rio solta documento dizendo que existe necessidade de retomar as atividades do futebol o mais rápido possível, e Flamengo e Vasco assinam embaixo desta carta, Botafogo não assina, Fluminense não assina, e, óbvio, vai começar o tiroteio, a saraivada. Vamos começar pelo Bernard, que está hoje aqui com a gente, para já começar a comentar esta atrocidade cometida pela Federação do Estado do Rio de Janeiro e acompanhado pela grandíssimas inteligências do Vasco e do Flamengo. Boa noite, Madureira, boa noite, Sérgio, boa noite a todos os telespectadores aí que estão assistindo nessa sexta-feira, né? A gente está aí nesse período de pandemia, todo mundo em casa, todo mundo recolhido, é importante a gente manter o isolamento social, exatamente porque a gente está vendo aí tudo que está acontecendo, a gente infelizmente está nessa curva ascendente aí de casos, né, da Covid. Bom, eu gostaria muito de estar falando com vocês o seguinte, bom, já era previsível, né, já estava previsível de que a federação teria um documento, né, e alguns clubes do Rio de Janeiro também teriam um documento a favor da volta das atividades esportivas e dos jogos, né, antes de qualquer posicionamento de relaxamento do isolamento social. Bom, a gente sabe que o futebol ele acabou virando também um dos instrumentos, né, políticos, né, desse desgoverno que a gente tem, desse desgoverno Bolsonaro, né? O Bolsonaro chegou a dar até declaração dizendo que por ele os jogos já podiam voltar, né? E até usando exemplos de outros países, né? Parece que a Alemanha, parece que a Bundesliga vai voltar daqui a alguns dias e tal. Mas é claro que a gente sabe que existe uma diferença muito grande, né?
o Brasil hoje está numa situação de pico da Covid, né? A gente, cada dia a gente vê, né, fatos e fatos, né? Notícias lamentáveis. Essa semana foi o Aldir Blanc, foram outras personalidades. E a gente sabe que, por um lado, tem esse cabo de guerra que o governo federal tenta utilizar, está tentando utilizar o futebol como uma forma de mostrar, tá tudo bem, essa coisa de isolamento e tal. Assim. Por um outro lado, a gente também tem, né, clubes e entidades, né, esportivas que, infelizmente, têm tido posturas lamentáveis em relação a essa questão do isolamento e da Covid, fazendo uma verdadeira pressão em relação à volta dos jogos, à volta dos campeonatos, né? Tanto por questões financeiras, tanto por questões mesmo de patrocínio, de cota e tal. Bom, Fluminense e Botafogo vêm se colocando contra aqui dentro do Rio de Janeiro. E a gente teve aí há pouco tempo também um outro caso que foi bastante comentado na semana passada e nessa semana ainda, que foi a declaração do Raí, né, que falou que não devia voltar, que o São Paulo era contra, que foi, inclusive, houve, inclusive, um questionamento mal feito do comentarista do Caio Ribeiro, dizendo que o Raí devia falar de futebol, né, como se futebol não fosse parte da sociedade, como se as coisas não tivessem não fosse uma atividade coletiva. Então, essa visão medonha, tacanha, de que futebol é só ali dentro das 4 linhas, não tem relação nenhuma, isso é muito ruim. Bom, só para complementar essa minha primeira participação, eu quero dizer que nós, torcedores e torcedoras pela democracia, lançamos no dia 1º de maio um documento com 10 coletivos, né, coletivos dos quatro clubes do Rio de Janeiro, né, coletivos de torcedores progressistas, né, como o meu coletivo, que é o Tricolores de Esquerda. Nós lançamos um documento com quase 10 coletivos assinando contra, saudando o 1º de maio, mas também denunciando essas pressões que existem, né, sobre o futebol para que seja retomada uma agenda de jogos sem nenhuma condição disso acontecer, né? Então, nós lançamos, assinaram coletivos do Rio de Janeiro, coletivo de São Paulo, coletivos de Recife, e nós lançamos esse documento, está lá na nossa página, Torcedores e Torcedoras pela Democracia, lá no 1º de maio, a gente fez esse documento. Nós somos totalmente contra, né? Mas tem os protocolos, a gente criou protocolos de segurança, veja bem, o Flamengo está aí com protocolos de segurança também, tem acho que três atletas testados positivo com Covid, faleceu, o funcionário mais antigo do Flamengo faleceu de Covid, então a gente sabe que não tem segurança nenhuma, né? Porque essa doença é uma doença muito perigosa, altamente contagiosa, né? E mesmo que se diga, vai ser jogo fechado, de portas fechadas. Gente, jogo de portas fechadas, eu já disse aqui em outro programa, jogo de portas fechadas tem toda uma equipe dentro do estádio, desde segurança, que é para tomar conta do estádio, mesmo que não tenha público, a jornalista, a parte técnica dos clubes, a administração do estádio. E fora isso, vamos falar a verdade, a gente sabe que o brasileiro ama futebol, o carioca ama futebol. Se você fizer um clássico Flamengo e Vasco, Fluminense e Flamengo, Botafogo e Fluminense, qualquer clássico que seja televisionado, a possibilidade de ter lá uma TVzinha num boteco ligada, né, e que as pessoas sejam estimuladas a ir para a rua para ficar vendo junto, para ficar vendo no bar, a gente sabe que vai juntar, que vai aglomerar a gente. Então, eu acho que a gente tem que ser responsável nesse momento, sabe? Eu acho que, inclusive, quero dar parabéns aí às duas diretorias de Fluminense, de Botafogo, nesse momento. Então, é isso que eu queria colocar inicialmente nesse debate. Sérgio, né, para pegar o gancho do Bernard, que ele tocou rapidamente na fala dele, na mesma semana em que
Grêmio e Internacional anunciam o desejo de retomar o futebol, na mesma semana, alguns jogadores do Grêmio também fizeram o exame e acusaram estar contaminados com o vírus do Covid. E no Rio de Janeiro, a mesma coisa. O Flamengo, que é um dos signatários desta aberração, desta carta da federação, 2 ou 3 jogadores seus também fizeram o teste e positivo Covid. E para completar o show de horror, mesmo com essas notícias, a Federação do Rio de Janeiro solta um documento, solta uma carta justificando a necessidade da retomada imediata, né, assinado pelo senhor Campelo e pelo senhor presidente do Vasco da Gama. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Olha o som, Sérgio, olha o som. Tá sem som. Ih, caiu o Sérgio aqui para ele. Volta. Oi? Tá com som agora? Como diz o Faustão, quem sabe faz agora. É ao vivo. Errou, não tem jeito. Segue. Tá sem som. Continua sem som, Sérgio. Continua sem som. Vê se é alguma... Produção, ajuda aí atrás, aí, vê se consegue aí. Aqui, assim, é ao vivo, é isso. Não tem jeito. Não tem como editar. Ao vivo, errou, tá errado. Bom, enquanto o Sérgio resolve lá ver a questão do som, vamos aqui trabalhar com essas informações que foram publicadas essa semana, né, Bernardo? Você levantou uma questão aí, e na semana passada a gente também tinha já começado a abordar sobre as pressões políticas em cima do futebol para que voltasse a atividade, né? Nessa lógica que estão tentando construir de quebra do isolamento social, fazer as pessoas voltarem ao trabalho, fazer as pessoas voltarem à sua atividade normal, e na semana passada, em tese, né, pelo menos pelas informações oficiais, na sexta-feira da semana passada, nós ainda estávamos no Brasil, né, naquela coisa assim das notificações oficiais, né, dos óbitos oficiais, né, os números estavam apontando um crescimento, mas ainda virou a semana, veio segunda, dobrou, veio terça, dobrou, veio quarta, dobrou, veio quinta, dobrou, virou sexta, nós já batemos o recorde, né, de óbitos em 24 horas. Nós já atingimos a marca de ontem para hoje, aqui no Brasil, de 800 óbitos, ou seja, a curva está subindo, né? O gráfico está subindo, não estamos no ápice do gráfico, como as pessoas gostam de falar, né? No ápice da pandemia. A previsão é que o ápice da pandemia venha ali para a segunda quinzena de maio, primeira quinzena de junho, e me aparecem esses folclóricos dirigentes, né, defendendo a necessidade da retomada do futebol, ainda mais num período em que já está em curso, aqui no Rio de Janeiro, o pedido de lockdown para combater a pandemia e controlar a expansão da pandemia. Então, Sérgio, consertou o som aí? Botou muito tudo bem, certinho? agora então, tá certinho. Vamos lá. Agora tá funcionando. Segue. Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores, os que estão vendo também pela internet, enfim. E, em primeiro lugar, eu queria ressaltar a respeito dessa carta que foi assinada, que é um exemplo de uma irresponsabilidade ampla e restrita, com exceção dos clubes que não assinaram, no caso o Fluminense e o Botafogo. Eu normalmente, quando há qualquer tipo de documento, eu coloco a coisa da seguinte forma: o Vasco e o Flamengo assinaram. Nesse caso, eu prefiro colocar o Flamengo acima do Vasco, porque a irresponsabilidade, de fato, ver o Vasco dentro dessa irresponsabilidade, para nós que somos torcedores do Vasco, e eu na qualidade de benemérito do Vasco, sei perfeitamente que não é isso que o Vasco historicamente faz
no que diz respeito a situações deste nível. É claro que os clubes estão com problemas de ordem financeira, é claro que os clubes precisam de dinheiro, é claro que os clubes precisam de conseguir fontes de receita, mas não é fazendo dessa maneira, não é fazendo dessa forma. É uma grande responsabilidade. O Vasco tem um presidente que é médico, o número de mortes pelo Covid-19 aumenta a cada dia. O Rio de Janeiro é um péssimo exemplo no que diz respeito ao isolamento. Aqui no Rio de Janeiro não se respeita da maneira que deveria estar se respeitando o isolamento. O Brasil é visto lá fora como um país que não está trabalhando para que o vírus realmente se afaste, e ao mesmo tempo se fala em volta do futebol, no mesmo dia ou no dia anterior ao governo do estado definir que até 31 de maio permanece o isolamento. Isso é absolutamente lamentável. Lamentável o Vasco estar junto disso. Não pense que o torcedor não sabe, o torcedor sabe que o Vasco vive problemas econômicos sérios, que são anteriores à pandemia. Agora, o Vasco deveria ter se postado, e nós falamos disso, eu particularmente já falo isso há 50 dias, o Vasco deveria ter se postado frente às entidades que dirigem o futebol, frente aos próprios governos municipal, estadual e federal, no sentido de obter para si possibilidades, não só para ele, Vasco, mas para outros clubes também, possibilidades para subsistir nesse momento. Entrar nessa lógica é um absurdo. O que foi feito no que diz respeito ao Flamengo é absolutamente fora de qualquer lógica aceitável. Então, jogadores do Flamengo pegaram a doença, houve um funcionário do Flamengo que morreu. O Vasco, ele tem problemas da mesma ordem, certamente, se for fazer exame, certamente vai aparecer. E o Fluminense e o Botafogo estão, de fato, engrandecidos nesse momento. Não só são grandes clubes pelo seu histórico, como o Vasco é, como o Flamengo é, mas estão se mostrando grandes dentro de uma situação que eles também estão perdendo dinheiro. Eles também estão numa situação difícil. Eles também têm problemas para fazer os seus respectivos pagamentos, mas não estão se posicionando até aqui. Pode ser que isso de uma hora para outra vá mudar, mas até aqui estão se posicionando da maneira correta. Então, independentemente de outros assuntos que venham hoje, eu digo que eu sou absolutamente envergonhado com a atitude que o Vasco tomou no que diz respeito à pandemia e à volta do futebol. Volta com portões fechados, sabendo perfeitamente quais são as consequências disso em relação ao próprio futebol, em relação ao clube, em relação aos funcionários do clube, aquelas pessoas que militam no mundo do futebol. Lamentável, acima de tudo, independentemente de outras opiniões a respeito do assunto. Bernard, na semana passada, nós comentamos aqui, porque já estava, né, esse espectro já estava rondando o futebol do Rio de Janeiro, nós comentamos aqui as 4 matérias que saíram nos jornais, nas mídias sociais, sobre a reapresentação Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, né? E, inicialmente, ali o Fluminense noticiou que retomou as atividades de forma remota, ou seja, a preparação física, a retomada da preparação física foi feita em casa, né? Ou não sei se são todos no hotel, mas aparentemente os jogadores estão em casa e a comissão técnica está na sua função de preparação no modelo remoto, está fazendo lá a retomada da preparação física. O Botafogo parece que foi na mesma linha, ia começar fisicamente, mas também parece que foi na linha da orientação remota, mas, mais uma vez, outros clubes, para ninguém ficar chateado comigo, vamos falar assim, outros clubes optaram pela apresentação física. E aí, como é que foi no Fluminense essa experiência remota de retorno às atividades dos jogadores na preparação técnica e essa comparação, assim, o que isso representa do ponto de vista da preservação da vida? Bom, eu
na verdade, tenho visto, né, tenho acompanhado, né, o clube está fechado, né, então os acessos todos da gente ter informações são ou por cobertura de mídia ou por pessoas que são da parte técnica e tal. Bom, pelo que me parece, pelo que eu vi, os jogadores ficaram fazendo como estão hoje os estudantes, né? Como está hoje todo mundo fazendo via internet, né? Fazendo os exercícios, cumprindo tarefas físicas, né? Dentro de casa, enfim. Alguns jogadores já mantinham isso, né? Eu cheguei a ver durante o início da pandemia os goleiros, né? Fazendo o treinamento. Normalmente os jogadores de futebol da primeira divisão têm casas grandes, né? Então conseguem fazer, tem quintal, tem essa coisa toda, então eles conseguem fazer esse tipo de treino via internet, com a orientação da preparação física. Olha, eu acho que é uma tentativa, claro que não é o ideal, a gente sabe que não é o ideal, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista é muito difícil, né? O jogo hoje ele é de alto rendimento, hoje não, ele sempre foi de alto rendimento e cada vez mais está sendo, né? Então eu acho que não vai, não, se hoje recomeçasse, eu li uma coisa, né, até em relação os preparadores do Fred, né? Porque o Fluminense tem a intenção aí de trazer o Fred novamente, né, para fechar a sua carreira no Fluminense, ele que foi talvez um dos maiores ídolos da história do Fluminense, recentes, né, de que todo mundo ia começar no mesmo patamar, todo mundo tá igualado, porque, mas é um timaço, o time do Flamengo é um timaço, o time do outro time é um timaço, tem craque e tal, mas na hora todo mundo ficou parado, todo mundo deu esse tempo, né? E a gente também é profissional, a gente sabe que é difícil manter a disciplina, né? Por mais que a gente seja disciplinado, né? Que o atleta tem que ser disciplinado, a gente sabe que é difícil manter a disciplina em casa o dia todo, aquela coisa toda. Bom, eu acho que é uma tentativa de tentar deixar os jogadores minimamente em condições físicas e preservar a vida, preservar a saúde, né? Das comissões técnicas, dos próprios jogadores, das famílias dos jogadores, das famílias das comissões técnicas, né? Porque o vírus ele não fica só restrito a... Quando você vai para casa, você leva o vírus. Se você tiver infectado, se você se infectar, você vai infectar outro em casa e por sequência, né? Então eu vejo com bons olhos essa atitude do Fluminense, né? Essa linha do Fluminense e essa linha também do Botafogo. E acho gente, é muito temerário hoje, né? Qualquer tipo de contato social, a gente sabe disso. Se a gente tivesse... Sabe, a Alemanha está voltando, mas a Alemanha está voltando em outro ritmo, a Alemanha tem outro governo, tem outro Estado, fizeram testagem. Aqui no Brasil não temos nada, gente, é só ligar a televisão, e não dá para a gente ficar dizendo que isso é exagero, é mídia, não é, gente. A gente, cada dia, todo mundo que está aí recebendo no seu celular um ou outro parente que está com problema, um ou outro conhecido, entendeu? Agora, eu só queria dizer, finalmente, só para falar um pouquinho, comentar o que o Sérgio falou. Olha, o Fluminense é diretamente afetado nisso. A situação do Fluminense é uma situação financeira delicadíssima, né? O Fluminense não está nadando em dinheiro, o Fluminense está abrindo mão de muita receita, de muita premiação, né? De muita bilheteria também, entendeu? É um sacrifício que o Fluminense está fazendo. A gente tem que louvar, quando acerta, a gente tem que bater palma. Quando erra, a gente tem que criticar mesmo, né? O presidente Mário Bittencourt parece que conseguiu fazer uma equalização, uma diminuição de
de salários em relação à Covid, em relação a esse período de pandemia com os jogadores, e está de parabéns. Eu acho que nesse momento o Fluminense, a diretoria do Fluminense tem acertado muito na defesa da vida. Então, eu estou aqui olhando aqui para vocês, eu estou pegando aqui a matéria que saiu no G Esporte, né, que é lá da Fundação Alberto Marinho, aonde o Fluminense solta uma nota explicando os motivos que levaram a não assinar o documento e também a da diretoria do Botafogo, né? A do Botafogo diz: estamos próximos ao pico da pandemia, com o sistema público de saúde perto da asfixia, e o que se mais fala é em lockdown. Então, portanto, a volta, né, física da competição é uma completa irresponsabilidade. A irresponsabilidade por minha conta, não está na nota do presidente do Botafogo, não. E o Fluminense também, o clube acredita que não é o momento do futebol brasileiro dar qualquer sinalização de retorno do esporte no país inteiro, não é só no Rio, não, é no país inteiro. Então, aqui o posicionamento do presidente do Fluminense, do presidente do Botafogo, já com relação à nota, né? E eu estava procurando aqui nas redes sociais alguma manifestação, de alguma outra manifestação sobre... E encontrei aqui a manifestação óbvio, você já sabe, já está rolando na mídia, já é público, o pré-candidato a presidente do Vasco, Luiz Manuel Fernandes, soltou uma nota com o título "Jogador não é gladiador". Óbvio, né? Para a gente quem assiste aqui o programa, gladiadores viviam na Roma Antiga, aonde ficavam na arena disputando quem saía vencedor. Só que lá nessa época, né, sempre... Quem saía vivo. Quem saía vivo. Alguém sempre morria, quem saía vivo era o vencedor, e assim sucessivamente, um atrás do outro, até sobrar um, e se sobrasse um também, né? Então, mas sugiro que leiam a nota. Madureira, o que sobrava, o leão comia, porque eles soltavam o leão. Já tinha isso ainda. Os restos botavam o leão para comer lá, sem problema nenhum. Mas a manifestação do pré-candidato a presidente do Vasco, uma nota pública já circula nas redes sociais, criticando esta posição no que diz respeito a entender também que esse momento é um momento delicado e que não tem como pensar na possibilidade de retomada do futebol. Mas quem quiser acompanhar, é só ir nas redes sociais, está lá no Facebook do Luiz Fernandes, a nota que ele soltou se posicionando contra a ideia de retomada das atividades o mais rápido possível, né? Então, contra essa ideia, vamos esperar o que vai acontecer ainda. Sérgio, comente aí, por favor, essa... Antes do Sérgio, posso botar uma pimenta nessa história aí? Pode? Claro. Pode, pimenta aqui é o que mais pode. Eu vi uma nota, parece um documento dos jogadores também, né? Parece que o Everton Ribeiro do Flamengo estava, criticando a volta, né? E olha, você sabe quem é que assinou? Não. Quem é que estava também no documento? Felipe Gabigol? Melo. Felipe Melo? Felipe Melo. Então eu perguntei assim, gente, rompeu com o capitão? Né? É isso. Na hora de ficar vivo, é foda. Exato. Perdão aí. Tudo bem, 11 horas, já passou do horário de criança, tudo bem, a gente perdoa dessa vez. Mas é isso, defesa da vida, amigo, vale tudo. Vai lá, Sérgio. Bom, em relação a essa nota que o pré-candidato Luiz Manuel Fernandes soltou, estou muito feliz, é exatamente isso. Você tem que respeitar os atletas, respeitar a saúde de todos os envolvidos, impedir que haja qualquer tipo de problema que afete não só a vida desse atleta que vai a campo, como de suas famílias, como das pessoas com as quais ele tem contato. Nós vivemos um momento em que ser irresponsável
parece que tem lastro, ou é dado lastro, em diante de uma briga absolutamente idiota que se vive no país política. E eu posso falar tranquilamente porque eu não estou nem de um lado nem de outro. Então, é uma briga idiota em que a saúde ela fica em segundo plano, em que os problemas que podem acarretar a irresponsabilidade ficam em segundo plano. Parece que as pessoas só querem acreditar se acontecer com alguém próximo, se alguém acontecer com alguém que esteja visível. É impressionante como a falta de bom senso pode prevalecer com tanta gente ligada ao futebol. Porque isso está sendo proposto no momento, isso disse, se não me engano, a nota do Botafogo, no momento em que estamos próximos do pico da pandemia e que as coisas não estão se resolvendo porque não há uma disciplina no intuito de fazer com que minimamente as pessoas se resguardem. Essa situação é uma situação inteiramente fora de qualquer propósito. Voltar com o futebol agora não faz sentido algum. E pessoas que têm responsabilidade, que presidem instituições centenárias, tomarem essa atitude é um desrespeito às instituições, é um desrespeito aos torcedores, é um desrespeito aos funcionários, aos atletas. E é fundamentalmente um ponto que não deverá tangenciar as histórias desses clubes por muito tempo, espero eu. Porque fica marcado que no meio de uma pandemia, o Clube de Regatas Vasco da Gama queria porque queria que houvesse jogo de qualquer maneira. No meio de uma pandemia, o Clube de Regatas do Flamengo quis a mesma coisa. Porque o mundo não vai acabar daqui a 2 meses. Isso segue, a história segue. E o Vasco, que tem o orgulho na sua história de ter olhado para o social, de ter olhado para as pessoas com menos condições, evidentemente de não ter posto acima de tudo um ganho financeiro, que visou vidas, que visou cuidar de vidas, que visou cuidar da saúde, que tem próximo a si, no seu entorno, um local em que normalmente ações sociais são feitas. O Vasco é completamente diferente do Flamengo nesse aspecto. O Vasco não tem nada a ver com uma elite que, numa circunstância como essa, olha para as possibilidades econômicas, financeiras. O Vasco não é isso, a história do Vasco não é essa. A história do Vasco é a antítese disso. E o Vasco hoje se posta, infelizmente, é quem representa o Vasco, e eu sei lá quantas pessoas que acham isso uma boa ideia dentro do Vasco. Mas, infelizmente, é alguém que está representando o Vasco que não teve a menor competência, a menor capacidade de, durante quase 2 anos de mandato, recebendo o que recebeu desde o princípio, de simplesmente equacionar o clube, de ter, no início de uma pandemia, ao menos salários em dia, para que os problemas viessem desde então, e que foi absolutamente inócuo no que diz respeito a buscar soluções nas quais ele, presidente do Vasco, tivesse que se dispor a discutir com entidades, a discutir com eminências do governo municipal, estadual, federal. O Vasco não se posicionou, o Vasco só buscou, esse período todo, uma fala. Temos que voltar o mais rápido possível. Do mesmo jeito que pessoas morrem, outras falem. E daí, o Vasco não vai falir.
O Vasco não é uma entidade com fins lucrativos. Não se pode colocar o Vasco nesse meio. É a antítese da história do Vasco. E o Vasco está perdendo dinheiro, como o Flamengo está, o Fluminense está, o Botafogo está. O Bernard acabou de falar aí sobre a situação do Fluminense. Mas é hora de se pensar de outra maneira, pensar de outra forma. E se não há competência, não há capacidade, larga, renuncia, sai. Agora não coloca o Vasco numa situação como essa. Porque isso vai passar a pandemia. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, vão lembrar que o Vasco, nesse momento, assinou uma carta junto com a federação. E não vão me dizer que estão fazendo isso pelos clubes pequenos. Conversa fiada. E fica para a história que o Vasco tomou essa atitude, que eu digo de pronto, sou totalmente contra. Como membro do Conselho de Benemérito do Vasco, sou totalmente contra. Não tem respaldo algum. Se falar em relação ao grupo do Casaca, não tem respaldo algum. Isso tem que ser feito com responsabilidade. E não é um ato responsável. Madureira, tá sem som. Voltei. É isso. Quem sabe faz ao vivo. Vambora. Falou. Agora repete tudo de novo. Ô, louco, meu. Então, veja, eu estava falando aqui, Bernardo, que a manifestação do Sérgio, que é nosso companheiro de bancada aqui, que semanalmente nós estamos discutindo sobre futebol, né, com aquela nossa lógica de sempre ter um flamenguista, um tricolor, um botafoguense, né, um flamenguista, a gente vai também percebendo que no mundo do futebol as pressões cada vez mais aumentam no sentido de romper o isolamento, de tirar o povo do isolamento para o povo voltar à atividade normal, e está aí, né, a Federação do Estado do Rio de Janeiro soltando essa nota e esse desabafo de uma pessoa legitimada nos poderes internos do Clube do Vasco da Gama, se posicionando claramente contra a postura do presidente do Vasco da Gama, deixando claro que essa atitude não representa a história do Vasco da Gama. E, né, já o disse bem, não preciso mais me alongar sobre isso. Mas o que eu quero aproveitar também aqui, aproveitar vocês dois, antes de entrar no assunto, porque o Bernard semana passada não veio, a gente sempre dali para os 20, 15 minutos finais, a gente está abordando especificamente o quadro eleitoral do Vasco da Gama. Mas a gente tem novidades, tem várias novidades no quadro eleitoral aí que tá ocorrendo. Mas veja, essas pressões parecem que elas vão aumentar, não só no futebol, mas também em outras áreas da sociedade. Tem gente aí que parece que está no mundo da Lua, né? Ou está em outro planeta, em outra galáxia, que continua insistindo na retomada das atividades normais em todas as esferas da economia. É importante a gente registrar para você que está em casa, né? Veja como a vida não está normal. O que vocês devem ter assistido de live, de videoconferência, de atividades pela internet só nesse último mês é a demonstração de que nós não podemos dar mole, ainda mais num período onde a gente sabe que começa a fase mais aguda
da pandemia. Então, o recado do programa Ponta Esquerda é #Fique em Casa. Não siga a cabeça desses loucos que querem dizer que você tem que sair, que você tem que voltar à vida normal, porque a sua vida vale mais do que qualquer outra coisa, certo? Então, repetindo aqui, essa é a mensagem do programa Ponta Esquerda, para você que ama o futebol, para você que ama o basquete, para você que ama o vôlei, para você que ama qualquer atividade esportiva. Nesse momento, o que a gente tem que preservar é a vida, porque as atividades irão, ao seu tempo certo, voltar ao normal. Imediatamente, não há a menor possibilidade desse retorno. Mas já entrando, Madureira. Senhores... Oi. Fala, Bernardo. Só para poder falar duas coisas que eu acho que são importantes. Essa questão do futebol, ela realmente ela está sendo muito afetada por essa questão, pela pandemia, né? Aliás, a vida de todo mundo está sendo afetada pela pandemia em todas as áreas, na cultura, no futebol, enfim. Mas eu tive duas experiências essa semana muito interessantes. Hoje, né, aconteceu um painel de uma rede que eu participo, que chama-se FARI, Futebol Against Racism, Futebol contra o Racismo, né, que é uma rede internacional e que eu participo, né, desde 2012, e hoje fizeram um painel sobre futebol feminino, né, porque a FARI, ela trabalha contra o racismo, mas contra todas as discriminações, a homofobia, o machismo, o sexismo, enfim, toda a misoginia, todas as discriminações, né. E hoje teve um painel muito interessante, tá no canal da FARI, né, FARINET, se você botar FARI Network, tá no YouTube, uma conversa sobre o futebol feminino em tempos de Covid, né, e aí participou a capitã do time colombiano, do time nacional colombiano, uma representante da Argentina e também uma estudiosa, uma técnica, né, uma consultora do futebol feminino paraguaio, e a Brenda Elsey, que é coordenadora da FARI para a América Latina e América do Sul e CONCACAF, enfim. E foi bem interessante porque elas colocaram bastante a situação do futebol feminino na América do Sul com a pandemia, né? Muitas equipes foram encerradas em virtude de fazer uma economia no futebol feminino e não fazer economia no futebol masculino. Isso inclusive a jogadora da Colômbia dizendo que parece que esse ano não receberam nenhum salário até agora, alguns clubes da Colômbia de futebol feminino, bem trágico. E só bem rápido, para não tomar muito espaço, também participei de uma outra live do Geringonça SP, que que foi transmitida pelo Comitê Lula Livre de São Paulo e também pela Frente Brasil Popular, sobre futebol em tempos de pandemia. Fiquei muito feliz vendo ações de coletivos de torcedores em São Paulo, do Por Comunas, né, que fizeram lá têm feito algumas atividades muito interessantes em relação a auxílio das pessoas durante a pandemia, e o CDC, que é o Coletivo Democracia Corintiana, né? Participei lá como torcedores pela democracia, como tricolores de esquerda, bem legal, bem interessante as atividades dos torcedores, né? Das torcidas organizadas e dos coletivos de torcedores em auxílio. O CDC está fazendo apoio psicológico às pessoas que estão em casa, bem interessante. Queria mandar um abraço, inclusive, para eles aí, tanto para o pessoal da FARI, quanto também para o pessoal do Geringonça SP e do Por Comunas e do CDC. Beleza. Bernard, antes da gente entrar aqui rapidinho, antes de entrar no assunto eleições do Vasco da Gama, em sua homenagem, eu vou repetir aqui o que eu venho dito já há pelo menos um mês.
E vou usar como exemplo o campeonato nacional francês, que encerrou o campeonato e declarou campeão o time com a maior soma de pontos. Coincidência ou não, lá na França, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é o campeão nacional, o campeonato foi encerrado em função da pandemia, e eu volto a insistir na tecla do campeonato estadual carioca. A federação tem que encerrar o campeonato, declarar campeão o time que tiver com o maior número de pontos. Esse time é o Fluminense. Eu não sou tricolor, eu sou vascaíno. Estou dizendo que esse time é o Fluminense. O que a gente acumulou de debate aqui, por exemplo, e os times pequenos precisam do dinheiro para pagar seus... Campeão, CBF e Federação têm todas as condições para ressarcir os clubes pequenos para não deixá-los no prejuízo. O resto é blá, 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 certo? O resto é blá, blá, blá. A federação encerra o campeonato e declara o time de maior pontos acumulados até agora, Fluminense campeão. Então, fica feliz, eu sou vascaíno, eu sei que você é tricolor, você vai gostar dessa notícia. A 32ª taça. Não, aí não me importa. O mais importante é preservar a vida. Quantidade a gente discute depois. Mas, Sérgio, já entrando aqui na eleição do Vasco, na semana passada, o programa Ponta Esquerda anunciou que existiria novidade nesta semana. E ao longo desta semana, novidades, óbvio, com fundo de verdade, né? Não são os factoides que alguns gostam de botar nas redes sociais. Mas surgiu ao longo da semana movimentações com relação ao processo eleitoral, a candidaturas. O professor Luiz Manuel Fernandes apresentou a sua pré-candidatura ao Vasco da Gama, consolidando aí já 4 candidatos, né, pré-candidatos, o Bran, pré-candidato, o Levenciano, pré-candidato, o Fred Lopes, pré-candidato, e agora Luiz Fernandes, pré-candidato. E no final desta semana, de quinta-feira para cá, começa a ser construída uma outra articulação no Vasco da Gama, que estão discutindo, entre eles, a possibilidade de lançar um nome entre 4. E quais seriam esses 4 nomes que afunilariam para um? Jorge Salgado, Adriano Mendes, Diego Carvalho e Vitor Roma. Então, está tendo uma tentativa de acordo entre esses nomes para saber qual desses 4 seria lançado como pré-candidato a presidente. Sérgio, você como homem que conhece o Vasco da Gama, o que tem a dizer sobre a evolução desta semana do quadro eleitoral lá do nosso gigante da colina? Bom, primeiramente, vamos por partes, e eu vou fazer um pitaco e fazer um pitacozinho sobre essa proposta que você fez em relação ao Fluminense. No Campeonato Carioca, isso não pode ser dado como Fluminense como campeão, porque o Campeonato Carioca não é pontos corridos. Na França é pontos corridos. Agora, é claro que teria que haver uma solução. Não pode nem ser dado para o Fluminense por ter mais pontos, nem ser dado para o Flamengo, porque o campeonato não necessariamente ganha o campeonato quem tem maior número de pontos. Então, fica em aberto essa questão, embora eu entenda a intenção, evidentemente, de resolver logo o ponto. No que diz respeito a esses 4 últimos nomes, sabe, brincadeira, se fosse o Jorge Salgado quisesse, seria ele, não tem nenhuma dúvida que dos 4 seria o Jorge Salgado. Agora, é interessante que desses nomes, curiosamente, um era vice-presidente de comunicações do Vasco no período da anistia, que foi feita entre julho e setembro de 2018, na qual haveria após o fim da anistia, haveria um chamamento às pessoas para verificassem como é que havia sido feita aquela anistia, e isso nunca aconteceu. Curiosamente, o outro nome que está junto disso é o Adriano Mendes, que estava trabalhando no Vasco naquele período, colaborando na área financeira, junto da atual administração. Os dois não estão mais na administração, e o terceiro nome que foi tocado foi um nome que ficou normalmente
sempre ao lado da não investigação às questões inerentes ao Alexandre Campelo. Votou sempre contra. E isso realmente é muito curioso, aparecer um grupo que vem mais ou menos disso aí. Sendo que, no período em que houve a anistia no Vasco, um dos objetivos ditos pelo Diego Carvalho era de que aqueles sócios do Vasco gerais de 2009, curiosamente naquele período em que o MUVI fez muitos sócios, maio de 2009, que era o grande objetivo, era ali. O grande objetivo era pegar aquele pessoal e trazer de volta para o quadro social. Muito interessante, muito interessante. E depois, acredito que o Diego Carvalho, mesmo tendo saído, deve estar sabendo disso, houve uma perseguição interessante a sócios do Vasco que no período da anistia estavam em dia. E que depois, curiosamente, a gestão do Vasco começou a impedir que esses sócios, depois de 3 meses, em desacordo com o estatuto, voltassem a pagar, se eventualmente eles tivessem passado esse período. Eu, inclusive, tive um desgaste em relação a isso, para conseguir que 2 sócios voltassem a pagar, mas evidentemente que há centenas de casos parecidos. Até porque, também do grupo ligado ao Adriano Mendes, houve uma ideia dita em conselho deliberativo de que não eram nem 3 meses para que pudesse a pessoa sair do quadro social, independentemente se ela estava há 10 anos como sócio geral, há 8, a 18, a 5, mas era menos até de 3 meses, uma leitura muito particular do estatuto, como foi uma leitura muito particular e errada do estatuto, dar anistia ao sócio geral, e estou absolutamente pronto para esse debate se alguém quiser tê-lo comigo. No que diz respeito ao Luiz Manuel Fernandes, de fato, não só eleva o debate, como foi dito por todos, no que diz respeito à candidatura à presidência do Vasco, como é, sem dúvida nenhuma, o candidato que mais conhece internamente o clube, o candidato que mais tem aceitação, um candidato que foi exemplar em todo o seu serviço pró-Vasco, enquanto situação, enquanto oposição, porque esteve no Ministério do Esporte em Brasília e escancarou as portas para o Vasco na época do MUVI, para que o MUVI obtivesse as certidões e conseguisse aquilo que fosse interessante para o Vasco na época. Foi muito importante em momentos emblemáticos da história do clube, no início do século, quando o Vasco tinha uma pendência com relação ao jogo do São Caetano, e ele conseguiu, através de uma conversa com Aldo Rebelo, pedida por algumas pessoas de dentro do Vasco, que ajudassem para que o Vasco pudesse se defender, um deles, o grande benemérito Antônio Vicente Porfírio, e ele, o Luiz Manuel Fernandes, conseguiu falar com o Aldo Rebelo, que era o presidente da CPI, para que desse espaço para que o Vasco pudesse se defender, porque não havia condição do Vasco se defender na mídia. O Eurico Miranda, na época deputado federal, conseguiu então fazer a defesa do Vasco, mostrar que aquelas edições de vídeos estavam absolutamente disformes daquilo que o Vasco havia feito, e houve a pressão que havia para que o título fosse para o São Caetano, reverteu-se e houve então a possibilidade de haver o jogo contra o São Caetano no Maracanã, que o Vasco ganhou e foi campeão. Na gestão de 2015 a 2017 foi presidente do Conselho Deliberativo, importante no contrato que o Vasco fez com a Caixa Econômica Federal, deu o seu respaldo, foi vice-presidente de Relações Especializadas entre 2001 e 2008, fez um belo trabalho, o início do Centro de Memória ali, livros escritos sobre o Vasco, sobre a arquitetura de São Januário, livros históricos sobre o clube, várias outras ações feitas por ele, um CD com todos com os atletas todos do Vasco de todos os esportes mostrados lá desde o seu início, a sua chegada no Vasco até a sua saída, tudo aquilo que foi realizado. Isso foi na época vendido junto com livros que falavam sobre a história do Vasco. Enfim, uma pessoa que está absolutamente dentro daquilo que o Vasco precisa e que, evidentemente, por tudo aquilo que durante a sua vida mostrou como presidente de banco público, no caso a FINEP, secretário de Ciência e Tecnologia, secretário do Ministério dos Esportes, professor, mestre, doutor, e um grande entendimento de relações internacionais, e também uma pessoa que absolutamente elogiada em todos os setores dos quais fez parte. É óbvio que essa pessoa tem condições de trazer para o Vasco a possibilidade de parcerias e investimentos
baseado em 3 pilares. 1, crescimento esportivo. 2, crescimento patrimonial. 3, redução e equacionamento das suas dívidas. O Vasco pode, de fato, chegar a isso, precisa se unificar, precisa ter paz, e o candidato que seria de bom senso para todo o quadro social vascaíno seria o Luiz Manuel Fernandes. Então você, viu, Bernard? Você nos 2 últimos programas, nós estamos já chegando ao final, falta aqui 1 minutinho e pouco, mas nós já estamos aqui há algumas semanas debatendo a evolução desse quadro eleitoral. Você, vascaíno, como nós dissemos no ponto esquerda, teria novidades essa semana. As novidades apareceram. Hoje existem 4 pré-candidatos já confirmados: Fred Lopes, Levenciano, Bran e o professor Luiz Manuel Fernandes, que já foi secretário executivo do Ministério dos Esportes, bota o seu nome aí para o processo eleitoral. E vamos aguardar a evolução desse grupo, que eu mencionei aqui, quem é a cabeça coroada que vem desse grupo. Então, em tese, nós podemos dizer, vascaínos, que nós vamos ter aí 5 pré-candidaturas na largada, 5 pré-candidaturas. E vamos acompanhar a evolução desse quadro. Bernard, agradeço a sua presença mais uma vez. Sérgio, agradeço a sua presença também mais Madureira, uma vez. Fala, Bernard. Só um último recado aí para todos os tricolores de esquerda. 10 segundos. Que é o meu coletivo. Teremos aí uma live no dia 15 de maio, né, a partir das 19 horas, com os tricolores de esquerda, tricolores pela democracia, contra a Covid, pela vida, com grandes nomes aí, com festa, com música, com debates, com literatura. Fiquem aí atentos no canal TDE Oficial do YouTube, onde a gente vai transmitir essa live, tá bom? Beleza, gente? Sobrando aqui 3 segundos. Obrigado pela participação. Obrigado Casaca! por acompanhar o programa. Casaca! E até semana que vem, meu irmão. Forte abraço! Aqui quem sabe faz a hora, ao vivo, aqui, olha, tá rolando. Ele não encerrou ainda não. Aquino, vamos lá, Aquino. Quem sabe faz a hora. Ao vivo, Aquino, ao vivo. Aquino.